É isso aí, amiguinhos. Joga na tela, sem mais delongas, agora a gente vai para a nossa revisão. Lembrando que o assunto de hoje, tecido conjuntivo. O número da aula é a aula 47.2. Né? No caso, agora a gente vai para a aula 47.2. O tecido conjuntivo é o assunto, tá? Bom, o que é que nós vimos aí em destaque, né? O que nós podemos destacar dessa aula? O tecido conjuntivo propriamente dito, né? Que ele sustenta e nutre os tecidos que não possuem vascularização, como, por exemplo, o epitelial. Né? Nós vimos lá que o tecido conjuntivo frouxo, por exemplo, ele sustenta ali o tecido epitelial que não é vascularizado. Tá? Ele é encontrado abaixo da onde? Do epitélio e vem e em volta dos órgãos, funcionando como acolchoamento, preenchendo espaços e fazendo a ligação entre dois tecidos diferentes. Pode ser dividido em frouxo e denso. O que é que nós vamos ter aí na questão do frouxo e denso? No frouxo, a gente vai ter uma matriz extracelular menos povoada, digamos assim, de colágeno, né? Que seriam, e fibroblastos também, que seriam substâncias que dão consistência a esse tecido. Né? Então, como ele é frouxo, ele não vai ter, ele vai ter, mas não vai ter tantas. Já o denso, não. O que caracteriza o denso é justamente a presença forte dessas fibras do tecido conjuntivo, aí, como, por exemplo, o colágeno e fibroblastos. Beleza? Então, esses dois tipos de tecido conjuntivo, eles são bem diferenciados. Aí a gente pode usar como exemplo a quantidade de colágenos, por exemplo, presentes em cada um deles. Né? Quanto menos é frouxo e quanto mais colágeno ele é mais denso. Tá bom? Tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo, ele é aquele tecido no qual ele tem ali a função de reserva energética, ele também reserva lipídios, né? Ele também funciona como proteção aí proteção de choques mecânicos, também alívio aí da temperatura, né? Controle da temperatura como isolante térmico, tá bom? Agora, como nós falamos durante a aula, é importante que esse tecido ele seja controlado. Por ele armazenar lipídios, é importante que você tenha cuidado com a sua alimentação para que você não transforme, não deixe esse tecido em excesso no seu organismo e ele vire um problema aí, sobrecarregando aí, por exemplo, o sistema cardiovascular, tá bom? Então aí o tecido conjuntivo adiposo, ele funciona aí como reserva energética, proteção contra impactos, tá? Isolante térmico, tudo isso que eu acabei de falar, né? Então tem muita gente que, eu falei isso durante a aula, muitas pessoas associam a questão do tecido adiposo apenas à questão gordura, como se fosse uma coisa totalmente maléfica. Não, ele tem suas funções. Agora, o seu mau hábito é que pode fazer com que ele se torne um vilão, ok? Tecido também de preenchimento ali nos espaços, né, nas superfícies dos órgãos, né, fazendo com que eles fiquem melhor fixados em suas determinadas localidades. Então, todas essas funções são muito importantes aí conferidas pelo tecido adiposo. Reserva energética, proteção contra impactos, isolante térmico e preenchimento, né? Então, a gente tem também, como eu falei, a questão da reserva de gordura, que faz com que você precise tomar cuidados, né, para que você não ganhe muito peso, para que esse tecido não seja muito abundante no seu organismo e causando assim problemas. Tá bom, pessoal? Foi isso que a gente viu hoje do tecido conjuntivo, o que a gente pode destacar. É claro que a gente viu bastante coisa aqui, a gente só viu alguns tópicos, né? Mas dá para você pegar o fio da meada e tornar esses tópicos como gatilho, tá, pessoal? Isso é o legal dessa revisão. É porque a gente passa os tópicos principais da aula e elas podem funcionar como gatilhos mentais aí, para quando você lembra do tópico, você lembra da definição ou do conceito desse tópico. Beleza? Vamos lá para a nossa atividade. Vamos ver o que tem aí.
É isso aí, meus amigos. Tecido conjuntivo. Vamos lá discutir ele agora, vamos ver ele na nossa atividade, ver como é que está sendo cobrado aí de vocês. Joga na tela, por favor. Questão número 1. O tecido conjuntivo é o mais abundante em nosso organismo, né? Desempenhando diversas funções, além de unir e sustentar outros tecidos. Como exemplos do tecido conjuntivo, temos os tecidos ósseo, adiposo e cartilaginoso. Aliás, uma coisa interessante aqui sobre o tecido cartilaginoso, que eu não falei isso durante a aula, até porque nós não falamos em tecido cartilaginoso durante a aula, né? Mas o tecido cartilaginoso, ele faz parte, ele é um tipo de tecido conjuntivo e ele é uma exceção, isso aqui é interessante. Lembra que eu falei que a diferença entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo é que o epitelial não é vascularizado e o tecido conjuntivo é vascularizado. Ponto. Isso é uma diferença entre eles. Porém, dentro do tecido conjuntivo, a gente tem o tecido cartilaginoso, que é um tecido conjuntivo não vascularizado. Ele é uma exceção dentro do tecido conjuntivo, tá? Isso pode cair em prova, isso pode cair em questões de Enem. É claro que ele não vai te perguntar, né? Qual que é o vascularizado e qual que não é, qual que é a exceção. Ele não vai te falar isso. Mas dependendo do contexto, é bom você saber que se ele insinuar que o tecido cartilaginoso é um tipo de tecido vascularizado, ou um tipo de tecido conjuntivo, né? Portanto, é vascularizado, não. Você vai contestar por quê? Você vai ter que saber que isso é uma afirmativa errada, é equivocada falar isso, porque o tecido cartilaginoso ele não é vascularizado, embora ele seja do tecido conjuntivo. Entendeu? Sacou? Vamos lá, joga na tela. Todos os tecidos conjuntivos apresentam uma característica em comum que os diferentes outros tipos de tecido. Vamos lá. Apresentar nos músculos a capacidade de movimentação, né? Porque tá vindo, deixa eu colocar tudo logo, para eu não ficar me confundindo aqui. Tá. Apresentar nos músculos a capacidade de movimentação, né? É isso que diferencia, né, os diversos tipos de tecido conjuntivo. B. Possuem células separadas pela presença de uma matriz intracelular. Intercelular. Veja bem, eu confundi aqui, eu falei intra. Essa confusão pode mudar toda a situação do sentido, tá? Matriz intercelular é a matriz que está entre as células. E intracelular é a substância que tem dentro da célula, tá bom? No caso aqui é matriz intercelular. Tá, então todos os tecidos conjuntivos apresentam uma característica em comum que o diferencia dos outros tecidos. Legal. Qual é a característica que o tecido conjuntivo tem que diferencia ele das outras características, das que estão relacionadas aqui, né? Essa B já é uma forte candidata. Letra C. Ele é composto exclusivamente por células pavimentares. Não. D. Apresenta vasos sanguíneos. Aliás, não apresenta vasos sanguíneos. É o contrário. O tecido conjuntivo ele apresenta vasos sanguíneos. Todas as alternativas estão corretas? Isso aqui não é, porque a gente já sabe que tem alternativa aí que não é correta. Portanto, letra B, né? Quando a gente vem aqui, ó, todos os tecidos conjuntivos lá na questão apresentam uma característica em comum que os diferencia dos outros tecidos. Qual característica é essa? Das que estão listadas aqui, é justamente isso, ó, possuir células separadas por quem? Pela presença de uma matriz intercelular, tá bom? Ou extracelular, a gente também pode falar isso, né? Que é aquela região no qual essas células estão imersas. E o interessante é que essa matriz é produzida pelas próprias células, tá bom? Se aqui, ó, na letra D, tivesse só... Deixa eu riscar bem aqui, ó. Se tivesse só assim, ó, apresentar vasos sanguíneos, isso aqui também seria uma resposta certa, tá? Mas como ele está dizendo que não possui vaso sanguíneo, então, nesse caso aqui, ela se torna uma questão errada. Então, a questão B de bola
é a questão correta dessa situação aí. Tá? 2. Assinale a alternativa correta. São células do tecido conjuntivo frouxo. Quais? A. Osteoblastos, osteoblastos, fibroblastos, linfócitos, plasmócitos. Calma, pessoal, não estou xingando ninguém não, tá? É o nome mesmo das células. Letra B. Fibroblastos, linfócitos, osteoblastos, mastócitos. Não. Fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, mastócitos. Se bem que ainda agora eu revelei sem querer. Quem prestou atenção, né? D. Leucócitos, fibroblastos, linfócitos e osteoblastos. Osteoblastos, para quem não sabe, pessoal, são as células dos ossos, tá bom? Linfócitos são células de defesa. Fibroblastos são células aí que conferem aí consistência ao tecido, né, frouxo, né? O tecido conjuntivo denso, no caso, né? Mas com a presença do fibroblasto, quanto mais presente ele e o colágeno, mais denso esse tecido vai ficar. E leucócitos também são células de defesa, tá bom? Enfim, questão correta aí na número 2 é a questão, a alternativa C, né? As células do tecido conjuntivo frouxo são quem? São fibroblastos, macrófagos, plasmócitos e mastócitos. Beleza? Vamos lá, questão 3. Quais são as funções do tecido adiposo? Essas funções elas estavam bem assim listadas, pessoal, destacadas no que eu falei lá durante a aula, né? Elas têm bem destaque aqui na situação, né? Quem lembra aí do que é? Vamos lá, um tempinho aí para vocês. 1, 2, 3, já deu. Bora lá? Funções aí, por exemplo, de reservas de energia, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Beleza, pessoal? Todas essas funções são funções relacionadas ao tecido adiposo. E também, ela não é uma função dela, mas ela reserva lipídios, né? Ela funciona aí como reservas lipídicas do nosso organismo. Por isso elas estão muito associadas, esse tecido adiposo, ele está associado à questão da obesidade, né? A gordura do nosso peso, digamos assim. Questão 4. As células do tecido adiposo, que são os adipócitos, são ricas em lipídios, gorduras, o que é muito importante ao nosso organismo. Para quê? Para que é importante a gordura no nosso organismo? Proteção contra o frio e sustentação e locomoção, respiração e digestão, defesa do organismo e transporte de gases, proteção contra o frio e obtenção de energia. Qual será, pessoal? O tecido adiposo, ele dá sustentação para a gente? Ele pode dar proteção contra o frio, né? Também. Isso aqui é uma função, que é a questão da isolação térmica. Mas a questão da sustentação, a questão da locomoção, por exemplo. A digestão, o tecido adiposo, ele ajuda na digestão, ele defende o organismo, né? Ou seja, ele funciona aí como uma barreira protetora aí contra infecções, né? E transporte de gases. Isso aqui não, pessoal. Então, a letra E, a proteção contra o frio, que é a questão do isolante térmico, né? E a obtenção de energia, uma vez que a gordura também é fonte de energia para o nosso organismo. Por isso, a gente precisa queimar essa gordura para ela se transformar em energia, né? Para ficar bem saradão, para ficar bonito e tal. Por isso que o sedentarismo, ele é uma coisa muito prejudicial, porque você vai acumulando aquela gordura, né, localizada, e você vai engordando, você não queima aquela energia, você não transforma aquela gordura em energia, né? Então você acaba acumulando essa gordura no seu organismo. Então a letra E. 5.
Adaptada. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Células e outras estruturas com funções especializadas formam os diferentes tecidos do organismo. A esse respeito, numere a coluna da esquerda com base nas informações da coluna da direita. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita de cima para baixo. Né? Resumindo, pessoal, associe as colunas. Né? Tá muita falação para o que na verdade está pedindo. Você vai ter que relacionar a questão dessa coluna da direita com o que tem a ver, né, com cada ponto ali na esquerda. Tá? Então vamos lá. Aí vem as alternativas que você vai associar, né? Qual dessas sequências aí estão corretas? Vamos lá. Então, síntese de fibras colágenas, fibroblastos, né? Estoque de lipídios, adipócitos, produção de anticorpos, qual seria? Produção de anticorpos, plasmócitos, eu estou analisando tudo aqui agora. E é o que? Regulação de resposta imune. Macrófagos. Que mais? Capacidade fagocitária. Não, nesse caso aqui que são os macrófagos, né? Tá certo. Então vamos ver qual que é a situação aqui correta, né? Para a gente não ficar se confundindo. Então seria 5, 1, 4, 3, 2. Macrófagos, capacidade fagocitária, né? Fibroblastos, síntese de fibras colágenas. Mastócitos, regulação da resposta imune. Plasmócitos, produção de anticorpos. E adipócitos, né? Estoque de lipídios, que é aquilo que eu falei, que uma das características do tecido adiposo é o quê? Estocar, né? É armazenar lipídios. Então aí, resposta letra D, alternativa D de dado aí para você que estava pensando, não sabia e agora você está sabendo sobre tecido adiposo e tecido conjuntivo. Valeu, pessoal? Se liga aí, até a próxima.